Sejam bem-vindos nessa live de hoje. E o tema da live de hoje é os segredos da pesca maravilhosa para líderes e empreendedores. Você que está chegando nessa live, chegue curtindo ela, chegue comentando, chegue compartilhando ela. E para você que está assistindo o replay, vai estar gravado no IGTV e também no YouTube, no canal do YouTube. E para você que está no YouTube, se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente também, é de muita relevância, o algoritmo trabalha em nosso favor. Então, para nós que estamos aqui ao vivo, vamos compartilhar a live, deixa eu compartilhar aqui com o pessoal. Vamos compartilhar aqui um momento muito especial. Deixa eu enviando aqui para o pessoal. Deixa eu encaminhando aqui a live para o pessoal. E tenho certeza que vai ser de grande bênção para todos nós. Então você que está chegando aí agora, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe o seu domingo, feliz Páscoa. Que Deus abençoe você de forma poderosa, de forma grandiosa, em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Deixa eu encaminhando aqui. Que Deus abençoe o nosso domingo, que seja um domingo espetacular, seja um domingo em família, ao lado das pessoas que amamos. E vocês que estão chegando aí, compartilhe a live agora. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Cumprimentando o pessoal que está chegando aqui. Vai ser uma live muito abençoadora, vai ser uma live que vai ter uma palavra muito direcionada. Os segredos da pesca maravilhosa para líderes e empreendedores. Então, vai ser um momento aqui único, vai ser um momento aqui que nós vamos falar muito sobre como que isso aconteceu, como que foi todo esse contexto. Vamos lá então? Para vocês que chegaram aí agora, chegam compartilhando, vou até colocar aqui, ó, deixa eu comentar aqui, deixar gravado aqui, ó, vamos lá, ó. Compartilhe a live. Deixa eu colocar aqui, ó. Publicar, vamos lá. E vamos fixar comentário aqui, ó. Isso. Bom, vamos lá. Vamos para a palavra aqui então. Vocês estão chegando, compartilhe a live, tá? Primeira coisa que vocês façam aí é compartilhar a live. É a forma como nós alcançamos mais pessoas, mais vidas. Tem muitas pessoas que precisam receber essa mensagem de hoje. Sei que é um domingo de Páscoa, sei que é um momento muito profundo que nós como cristãos vivemos. E hoje aqui é um presente para vocês que são líderes, desempenham qualquer tipo de papel de liderança ou de empreendedor, né? Um empreendedor é um líder. O empreendedor tem funções bem elevadas, vamos colocar aí com a humanidade, né? Vamos colocar com o mundo, né? Com as pessoas. E para você também que é líder em uma empresa, líder em algum setor que você atua, talvez você é um profissional liberal, talvez você quer abrir um negócio, talvez você sonha almeja, né? Em subir de cargo no local que você trabalha. E essa palavra, ela serve muito para liderança, né? Porque um empreendedor não deixa de ser um líder. Empreendedores são líderes naquilo que eles escolheram. Então eu quero trazer essa palavra aqui, por quê? Porque esse contexto mostra que Jesus escolhe empreendedores. Jesus separa empreendedores e essas pessoas, elas começam a praticar e conquistar o reino porque são escolhidos por Jesus. Assim, ó, Pedro ele tinha 2 sócios, né? A Bíblia fala aqui nessa pesca maravilhosa, está em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11, é o texto geral dessa palavra. Então, Pedro, ele tinha Tiago e João, eles eram filhos de Zebedeu, esses 2 eram sócios de Pedro no negócio. Então esses 2 homens, eles eram sócios de Pedro na questão de empreender através da pesca. Então isso é muito
É muito legal porque é o seguinte, quando a gente olha há milhares de anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, desde aquela época as pessoas já tinham sócios, já empreendiam, as pessoas já tinham uma visão de como empreender, de como alavancar, de como que eu posso falar aqui? Escalar, né? A escala, o que é escala? É você ir subindo de degraus, né? É você ir subindo, ampliando, é você entender que quando você desempenha um papel de liderança, seja empreendendo, ou seja, dentro de uma empresa, você pode escalar, você pode cuidar de pessoas. Então, na verdade, líderes empreendedores, até esses tempos atrás, eu conversei com um empreendedor, dono de um grande negócio, e o negócio dele, eu não vou ficar falando sobre o que era, mas por ética, mas eu perguntei para ele assim, mas é um mega negócio, eu perguntei assim, ó, qual que é o seu maior desafio? Foi a pergunta que eu fiz para ele. Ele falou comigo meia hora a respeito dos desafios, mas ele colocou assim, ó, 40% operacional e 60% pessoas. E quando você olha para o negócio dessa pessoa, você pensa e acredita que o negócio dela é sobre aquela matéria, aqueles objetos, sobre algo que é material. Quando uma pessoa olha para um empreendimento, vamos supor aqui um empreendimento de tinta, as pessoas acham que é sobre vender tinta apenas. Não, é sobre você lidar com pessoas. Então, por que eu escolhi essa palavra hoje? Porque Deus começou a me fazer um especialista em pessoas. E eu era uma pessoa que não me comunicava, que eu não tinha oratória. E falei isso já em outras lives aqui, eu era muito tímido, era uma pessoa que era muito introspectiva e não tinha habilidades para poder me comunicar. E eu quero dizer algo para você, você que é líder, você que é empreendedor, você que é vendedor, qualquer papel de liderança que você ocupe, até mesmo como pai, até mesmo como avó, avô, até mesmo qualquer tipo de liderança que você pratique. Apesar de que essa palavra vai ser bem específico para a liderança do dia a dia, mas você pode aplicar isso em qualquer área. Para você que é esposa, você todo mundo acaba tendo um papel de liderança. E o maior papel de liderança, eu quero que você anote isso daí, ó. A maior liderança é aquela que você lidera a si mesmo. Tá? Essa é o maior tipo de liderança. Então, Jesus, antes de liderar o mundo, de liderar uma população, ele acabou liderando a si mesmo. Então, quando você vai para a inteligência emocional, você vai entender que a maior dificuldade que nós temos, o maior desafio é, em primeiro lugar, liderar a nós mesmos. Por quê? Porque se você não consegue liderar a si mesmo, você não consegue liderar mais nada. Então, por isso que é muito importante você entender que você precisa de ferramentas. Não é vir aqui e apenas ficar falando ou se comunicando, mas você precisa ter ferramentas na área que você atua para aprender a liderar a si mesmo. Imagine que você é o melhor vendedor do mundo, mas que você não tem equilíbrio emocional. Você nunca vai conseguir fechar um negócio que dependa de um tempo, de um espaço de tempo que isso vai exigir o seu equilíbrio emocional. Então o que é isso? O que eu quero trazer para você aqui? Eu quero trazer para você que antes de você liderar qualquer coisa, você precisa aprender a liderar a si mesmo. Então esse é o primeiro requisito para líderes e empreendedores. Então vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, como havia falado para vocês, Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram sócios de Pedro. Então nós estamos falando sobre Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Então o primeiro passo aqui, ó. Onde que fala isso? Nós vamos ler pela Bíblia NBVP, tá? Então Lucas capítulo 5, versículo 10, a Bíblia fala assim, ó. Eu vou lendo meio mesclado aqui, tá, gente? Eu não vou seguir uma cartilha, tá? Ele fala assim, ó. Inclusive seus sócios, Tiago e João, filho de Zebedeu, Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens, entendeu? O que é isso? Para você direcionar a sua vida, você primeiramente, como eu disse, você tem que cuidar, você vai ter que cuidar de pessoas. Começa por aí. Daniel, mas eu tenho um negócio que ele é digital, você vai ter que lidar com pessoas. Sempre, na sua vida inteira, você vai ter que lidar com pessoas. E as pessoas,
elas estão cheias de problemas, as pessoas estão cheias de bloqueios, cheias de traumas, as pessoas carregam inúmeras situações, as pessoas carregam inúmeros problemas consigo mesmas e também essas mesmas pessoas carregam consigo mesmas soluções. Então, pessoas ajudam pessoas, pessoas promovem pessoas, pessoas abençoam pessoas. E é nisso que eu acredito. Então, eu quero, para nós já começarmos aqui um pouco mais focado, mais direcionado, olha que incrível isso daqui. Primeiro passo, você só pode ter sociedade, porque como eles eram sócios de Pedro, então vamos lá. Por que eles eram sócios de Pedro? Por quê? Então você só pode ter essa sociedade, como Pedro tinha com Tiago e João, se você, primeiramente, você só pode ter sociedade em quem você confia, tá? Você só pode ter sociedade com quem você confia. Não adianta. Não adianta você falar assim, mas o cara é fera, mas aquela mulher é top, mas isso... Não, se você não confiar na pessoa, você não pode ter uma sociedade com ela. Você quer ver, por exemplo, um casamento. Por que duas pessoas se casam? Porque elas confiam uma nas outras. Se não tiver confiança, nunca vão casar. Então a confiança, vamos colocar assim, a confiança é um dos primeiros, eu começo a colocar assim, é um dos primeiros passos para a aliança. A confiança é um dos primeiros passos para uma aliança, seja conjugal, seja numa amizade, ou seja numa sociedade. Então, em primeiro lugar, se você não confia na pessoa, não importa, ela pode ser a the best, ela pode ser a melhor. Se você não confiar na pessoa, você não vai conseguir ter uma sociedade com ela. Se você não confiar na pessoa, você não vai conseguir se relacionar com essa pessoa num negócio. Por exemplo, você que é diretor ou coordenador, você que lidera um grupo de pessoas na sua empresa, pode ser grande esse número de pessoas ou pode ser um número pequeno. Isso é muito forte. Você precisa também passar confiança. Não é só pensar assim, eu tenho que confiar nessa pessoa. Não, você também precisa passar confiança. Então o primeiro passo é confiança. Para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de aliança, seja conjugal, seja uma amizade, qualquer coisa, precisa ter confiança. Se você não tiver confiança, não faça. Daniel, mas eu vou fazer uma sociedade com uma pessoa que ela é incrível na área que ela atua, mas ela não me passa confiança. Não faça. Não faça por quê? Porque você vai ter problemas lá na frente. Por que você vai ter problemas? Porque se você não confia, quem não confia vive desconfiado. E quem vive desconfiado gasta energia para viver desconfiado. Gasta energia para não focar naquilo que faz sentido. Então você acaba não produzindo e acaba não crescendo, não desenvolvendo, e você acaba tendo que lá na frente, por exemplo, o que acontece com casais que não se confiam mais? Se separam. O que acontece então com uma sociedade quando não há mais confiança? Há uma separação, há um rompimento. E todo rompimento há perdas. Quem está entendendo isso daí? Daniel, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque há 20 e poucos anos eu aconselho, eu dou mentorias, eu sou convidado para levar palestras, palavras, e a maior parte dessas palavras e palestras são para empresas e empreendedores. O que é isso? Eu também aprendi muito com essas pessoas. Tá? Aprendi muito. Segundo passo, então. Primeiro passo, confiança. Segundo passo, eu coloquei aqui, você precisa compartilhar da mesma visão. O que é isso? Você confia numa pessoa, tá? Essa pessoa é meu amigo, ou essa pessoa é uma pessoa incrível, eu confio nela, ela confia em mim. Mas nós temos visões diferentes. Por exemplo, uma quer abrir um fast food e a outra quer abrir uma empresa de roupa. Mas a gente confia um no outro. Não vai dar certo. Por quê? Porque são visões diferentes de negócio. São visões diferentes. Por exemplo, no relacionamento aqui. Vamos pegar no relacionamento. Você é a pessoa que dorme muito cedo e acorda muito cedo. E o seu trabalho exige isso. Vamos supor que você, que dorme muito cedo, acorda muito cedo, você quer casar, talvez, vamos pegar aqui um exemplo, um médico, que tem que dormir muito tarde, que faz um plantão na madrugada, e a hora que você está acordando, ou uma médica, né? Eu tô falando, quando eu falo médico, eu falo ser humano aqui, pode ser homem, pode ser mulher, independente, tá? E na hora que você está indo acordar para ir para o seu trabalho, para você produzir, essa pessoa está indo dormir porque ela acabou de voltar do trabalho. São visões totalmente diferentes, são estilos de vida totalmente diferentes. O que vai acontecer? Vocês nunca vão se encontrar.
Então, como que vai ser esse relacionamento? Vai ser um relacionamento falido. Daniel, mas eu confio na pessoa. Claro que você confia. Mas como que vai ser no dia a dia? Vocês nunca vão se encontrar. E não se encontrando não há comunhão. E se não há comunhão, como que acontece isso? Não flui. E assim é no mundo dos negócios. Então por isso que eu falei ontem, podemos aplicar isso na família. E assim, eu vou falar da minha parte aqui. Deus me deu uma facilidade muito enorme. Um dom, acredito que é um dom, um talento, algo do tipo, de pegar a palavra e trazer para o contexto atual e você aplicar em qualquer área da sua vida. Isso daqui é algo que Deus me deu desde quando eu comecei a pregar a palavra. Então preste bem atenção aqui. Você é uma pessoa que ama ficar na sua casa. Você gosta do seu reduto, você gosta da sua TV, você gosta da sua comida e você quer casar com uma pessoa que é do social. Essa pessoa ama sair, essa pessoa ama lidar com pessoas no dia a dia, ela não suporta ficar dentro de casa. Como que vai ser isso? No começo, um vai tolerar o outro, mas como que vai ser daqui a anos? Vai ter problemas. Aí vocês vão precisar de um psicólogo, um psiquiatra, vocês vão precisar de um mentor na área de casamentos, relacionamentos. Entende isso? Então, tudo que é pensado antes, tudo que é planejado antes, é melhor executado. Porém, você não pode ficar apenas planejando. Vai ser perfeito. O quê? A minha empresa. Vai ser perfeito esse negócio que eu estou criando. Vai ser perfeito o meu casamento. Ei, não vai ser perfeito. Vocês vão aprender durante o caminho. Quem que ensina nós criarmos filhos? Nós temos um exemplo que a gente pega dos pais, mas quem vai criar os filhos somos nós. E nós vamos criar da forma que acreditamos. Isso é muito louco. Existe cursos hoje para isso? Existe. Mas na prática, no dia a dia, quem vai acordar de madrugada e vai lá dar uma mamar pro bebê é o pai e a mãe. Quem que vai cuidar ali é o pai e a mãe no dia a dia. Então o que é isso? Não adianta você ficar, então vai ser perfeito a criação do meu filho. Não, você vai errar muito. Tem dias que você vai se estressar, e assim é dentro de uma empresa. Assim é dentro de um campo de negócio, de uma área da empresa que você atua. Vai ser estressante? Vai. Você vai ter que trabalhar dobrado? Vai ter que trabalhar dobrado. Você muitas vezes vai ter dias de descanso? Vai ter dia de descanso, de desfrute. Mas você precisa entender que, primeiro, tem que ter confiança e, segundo, você tem que compartilhar da mesma visão. Daniel, eu confio na pessoa confia em mim e nós temos a mesma visão de negócio. Ótimo. Fechou. Diante disso, fechou. Agora é o seguinte: não adianta você ter a mesma visão, confiar e ter a mesma visão e vocês dois quererem desempenhar, ou 3, 4 sócios que seja, nós vamos desempenhar a mesma função na empresa. Também não vai funcionar. Ou seja, um vai cuidar, vamos colocar aqui, do administrativo e o outro vai cuidar do, como que é a palavra aqui? Do comercial. Ótimo. Conheço vários empresários que se dão muito bem e que regem empresas de forma com uma maestria incrível. Uma maestria incrível. Preste bem atenção. Essas empresas falham, acertam, mas eles têm maestria. O que é isso? Por quê? Porque um não fica dando pitaco no outro. Só vão entrar em opiniões quando passa do combinado. O que é? Por exemplo, precisamos comprar tal coisa. Até esse orçamento aqui está fechado. E isso aplica no casamento também. Até esse valor aqui, você pode e deve fazer. Passou desse valor, vamos supor aqui, vamos colocar um valor. Até R$1.000 você pode comprar esse produto. Seja dentro de um casamento, de uma casa, ou seja dentro de uma empresa. Passou desse valor, você tem que me consultar para ver o que nós vamos fazer. Por quê? Não é só porque eu não confio em ter a mesma visão, porque o combinado não sai caro. É um acordo. A gente já fala, acordo nupcial, acordo de negócios. É um acordo. Então passou do que foi acordado, né? Passou daquilo que teve um acordo, tem que voltar a se comunicar. Por quê? Se você fazer por conta própria, você está assumindo riscos sozinhos. Então isso é muito forte. Então aplica isso nos negócios. Você precisa entender que passou daquele valor, você tem que chegar e comunicar à pessoa que você deve satisfação. Daniel, mas é a minha função. Sim, mas o que foi acordado foi o quê? Até esse valor. Seja no seu orçamento da casa, seja no orçamento de um negócio, seja o que for. Mas por que eu estou falando isso? Porque são funções diferentes. Agora, quando sai fora um pouco da alçada, tem que se comunicar. Por quê? Porque um está conectado com o outro, seja no campo dos negócios, seja onde for.
Sempre tem que haver uma comunicação. Eu já vi muita gente também, coordenadores, diretores, gerentes comerciais e vendedores, líderes de vendas, que vão fazendo, e é ótimo, vão desbravando, mas entenda o seguinte, nós precisamos entender que quando seja 1 milímetro do que foi acordado, do que foi combinado, você precisa comunicar quem está acima de você. Mas por que, Daniel? Porque isso é confiança, isso é visão. Se você quebrar a confiança ou a visão, essa pessoa vai ficar desconfiada de você ou vai acreditar que você não está indo para o mesmo caminho que ela, que é a visão. Então, isso é muito, muito importante. Vocês terem o mesmo propósito. Vocês precisam ter o mesmo propósito. Vocês precisam ter, dentro desse contexto, o mesmo propósito. Então, funções diferentes, só que os dois precisam ter o mesmo propósito dentro de um casamento, dentro de um negócio, seja o que for. Se não tiver o mesmo propósito, não vai funcionar também. Então as funções são diferentes, sabe? E aqui em casa os dois são provedores, o marido e a mulher são provedores. Ótimo, como que vocês dividem as tarefas? Dentro de uma empresa, os dois estão em campos diferentes. Como que são divididas essas tarefas? Chega um momento que você não vai conseguir mais dar conta disso. Então você precisa delegar. É onde entra a liderança, seja em casa ou seja dentro de uma empresa. Então isso é muito importante. Então, vamos lá. Confiança, compartilhar da mesma visão, são funções diferentes. Vocês confiam um no outro, vocês têm a mesma visão, mas vocês precisam ter funções diferentes. Eu sou excelente no administrativo. O meu sócio, a minha sócia é excelente no administrativo. Quem que vai fazer o comercial então? Então, aí que está. Então precisam ter funções diferentes. E aqui o seguinte, mesmo diante das funções diferentes, vocês têm que ter o mesmo propósito. Qual que é o propósito? Nós queremos chegar a tal patamar, nós queremos ir avançando, vamos fazer dar certo, vamos começar fazendo e nós vamos fazer dar certo. Propósito, tem que ter propósito. Tá bom, quando nós alcançarmos esse patamar, o que nós vamos fazer? Vamos ampliar? Vamos investir? O que vai acontecer? Então precisa ter o mesmo propósito. E como que é isso no reino? No reino não é diferente. As pessoas precisam ter o mesmo propósito. Você está num negócio com alguém, você está indo casar com alguém. Vocês precisam partilhar da mesma fé. Daniel, mas ainda o meu cônjuge ou a pessoa que eu amo, a pessoa que eu vou casar, não compartilha da mesma fé. Então vocês precisam começar a ter um acordo a respeito disso. Por quê? Porque momentaneamente pode dar certo. A médio prazo vai dar certo. A longo prazo provavelmente não vai dar. Por que provavelmente? Porque começa a quebrar os segredos, começa a quebrar as chaves que estão aqui. Começa a quebrar os valores, os princípios que estão aqui. Aí o que acontece? Talvez comece a mexer na confiança. Talvez comece a mexer o que aqui? Na visão. Talvez comece a mexer nas funções, porque um quer começar a ficar cuidando da função do outro. Porque começa a perder o controle e aí quer controlar o outro. Quarto, talvez comece a quebrar o propósito. Por quê? A pessoa fala assim, que é cristã. Poxa, eu quero dizimar, eu quero ofertar, eu quero que a minha empresa seja uma empresa cristã. Eu sou cristão, eu vou dizimar do meu prolabore, eu vou ofertar do meu prolabore, não, a minha empresa vai fazer isso. E a outra pessoa que está do lado fala assim, não, eu não acredito nisso, eu não quero mexer com isso. É onde começa a ter as desavenças. Então, tudo tem que ser compartilhado antes, porém, executado tem que ser indo e fazendo. Daniel, mas qual é a certeza de que vai dar certo? Somente Deus. Por quê? Porque empreender, liderar, exige muito conhecimento durante a trajetória. Por quê? Vão surgir problemas que você não está preparado. E aí onde entra que você vai precisar de pessoas. No casamento não é diferente. Quantas pessoas eu e minha esposa nós cuidamos, lideramos nesses 2 últimos anos, ensinando relacionamentos, casamentos, pessoas a não se separarem. Por quê? Porque chegou num período, num certo momento, que essas pessoas não tinham mais ferramentas, não aprendiam mais. E vão, ao invés de ir crescendo, vão atrofiando emocionalmente, psicologicamente e até mesmo espiritualmente. Por quê? Porque quando começa a ter muitos problemas no relacionamento, isso acaba afetando em todas as outras áreas. Então, gente, escuta o que eu estou falando aqui para vocês.
aprenda a liderar a si mesmo. Aprenda a liderar o que você vai fazer. Vão surgir problemas, vão surgir questões. E por que eu estou falando isso? Porque eu converso com muitos empresários. E muitos empresários falam assim, isso aqui eu não sabia resolver, eu tive que contratar uma equipe para isso. Então você tem que estar preparado. Não talvez para solucionar o problema de fato você, mas pelo menos para você ter a humildade de você contratar alguém para que possa resolver aquilo. Você pode seguir o seu ego. O que é isso? Ah, eu sou assim mesmo. Minha empresa vai continuar assim mesmo. Tua empresa vai quebrar. Ah, eu sou assim mesmo no meu casamento. Ah, eu sou assim mesmo no meu relacionamento. O teu relacionamento vai quebrar. Ah, Daniel, no meu casamento eu sou assim. O teu casamento vai quebrar. Não estou profetizando, não. Você pode seguir esse teu ego aí, ou você pode querer um resultado. O que é o resultado? Abrir mão do ego, abrir mão do seu orgulho, ser humilde e entender que você não está habilitado para resolver tudo. Seja na empresa onde você trabalha, seja na empresa onde você é o dono, seja no casamento, seja no relacionamento, seja onde for. Você tem que, é muito forte, você precisa ter humildade. Para quê? Para que você resolva, não você talvez, mas que você contrate pessoas que resolvam o seu problema. Isso é humildade. Isso é fazer dar certo. Isso é fazer com que você tenha resultado. Eu não sei tudo. Você não sabe tudo. Então nós precisamos contratar, ouvir, receber conselhos, dicas, opiniões de quem já chegou onde nós queremos chegar. Ou de quem tem a solução para aquele determinado problema dentro do seu campo de negócio. Então, por exemplo, você está tendo um problema lá na questão de vendas. Então você tem que contratar um coach de vendas, você precisa contratar uma pessoa que é mestre em vendas para ir lá, identificar o seu problema e resolver o seu problema. Dentro do casamento, dentro de um relacionamento, é a mesma coisa. Então você precisa identificar o problema e contratar, receber dicas, mentorias, seja o que for, para trazer a solução para esse problema. Senão o que vai acontecer? Literalmente vai quebrar, seja o que for. Vai quebrar. E o que é isso? É você entender que você precisa de ajuda. Isso é ter humildade. Você precisa de ajuda no seu casamento, você tem que ter humildade. Tem que parar de ficar querendo, ficar dando trancos e barrancos, indo e quebrando a cara. E aí magoa, fere o teu próximo, fere a esposa, fere os filhos, fere o sócio, fere os clientes, e vai ferindo, e vai ferindo. E muitas vezes as pessoas falam assim, eu não tenho problema, eu orgulho sustentando o ego. Então o que nós precisamos ter? Humildade, sabe? De praticar o quê? Por exemplo, eu tenho um código com a minha esposa, eu executei esse código com ela. Olha, quando eu tiver esse erro aqui eu estou cometendo, quando eu for cometer esse erro, você me avisa. Não deixe eu cometer esse erro. O que é isso? Eu aprendi que eu tenho que ter humildade para pedir ajuda dela, para que ela me corrija. Estou abrindo a porta da minha vida para que ela me corrija. Aí que está. Se você está num campo de negócio, você precisa de mentores, você precisa de pessoas que são especialistas em alguma área para te dar algum conselho, ou para fazer uma auditoria, ou para fazer qualquer coisa, para que alavanque o seu negócio onde ele está travado. E assim é no seu casamento, assim é na sua família. Vocês estão entendendo isso daqui? Tem pessoas que já chegaram onde você quer chegar e pode te dar os atalhos. E atalho não é pular processo, você vai seguir o teu processo. São atalhos onde você não vai quebrar a cara. Processo é você viver o contexto. Se você pular processo, o processo vai voltar para te dar uma lição, vai te ensinar novamente. Mas se você não pular o processo e pegar os atalhos, onde essas pessoas já chegaram e falar assim, olha, se você for por esse caminho aqui, você vai demorar 2 anos para fechar isso daqui. Você vai demorar 2 anos e vai quebrar a cara. Ah, e o que você fez? Olha, eu fiz isso, passo a passo. Essa pessoa vem e te traz essa chave. O que vai acontecer? 2 anos que demoraria, você demora agora 6 meses. Olha que forte isso. Talvez 3 meses você resolva o seu problema. Se eu contratar uma equipe, talvez seja menos. Então, entenda isso daqui. Tem coisas que você pode pagar e contratar, você vai pagar e contratar. Daniel, não posso pagar e contratar uma equipe. Então você tem que contratar alguém que te dê conselhos, que te dê uma mentoria, que te dê algo para você chegar onde você quer chegar e solucionar esse problema. Seja no teu casamento, seja no teu relacionamento, seja na empresa, seja no que for. Nós precisamos entender que nós como líderes, eu sou líder, como esposa eu sou líder,
Como pai eu sou líder, entende? Como mensageiro do reino eu sou líder, como mentor eu sou líder. Então eu lidero pessoas, eu dou mentoria para pessoas e você, na sua área, você está liderando, você está desempenhando um papel de líder. E líder tem que ter humildade, tanto para ensinar como para aprender, tanto para falar como também para aprender a ouvir, sabe? Quando eu fiz meu primeiro curso de coaching, eu tinha que fazer é como se fosse no final ali, como se fosse uma mini palestra sobre algo que impactasse as pessoas lá. E eu fiz o seguinte tema: como ouvir na essência. E basicamente, eu refleti sobre isso. Primeiro, isso daqui é muito velho que eu vou dizer aqui, mas tão óbvio. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Significa para nós ouvirmos mais e falarmos menos. Só que acontece que muitas vezes falamos mais e ouvimos menos, né? Temos 2 olhos para observarmos mais e falarmos menos, né? Então isso é muito forte. Mas o que eu falei ali basicamente? Que as pessoas que mais nos ouvem são as pessoas que nós mais nos conectamos. As pessoas que mais têm paciência para nos ouvir são aquelas que nós mais nos conectamos, são aquelas que nós passamos a confiar mais. E muitas vezes se tornam nossos melhores amigos. Então ouvir na essência. Tão importante quanto você falar, é você também ouvir. Fechou? Então vamos lá. Dentro aqui de Lucas, ele vai falando assim, deixa eu fazer uma leitura aqui agora. Ele fala assim, ó, Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. É assim, ó. Certo dia, quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que havia à beira do lago 2 barcos deixados ali desocupados, enquanto os pescadores lavavam as redes. 3. Entrando num dos barcos, Jesus pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia, para que ele pudesse sentar-se no barco e dali ensinar o povo. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, agora vá às águas que são mais profundas, né, que são mais fundas. Então disse a todos, lancem as redes para pescar. Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz assim, então vamos lançar as redes novamente. Quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias que começaram a romper-se. Glória a Deus por isso. 7. Então fizeram sinais e seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los, e em pouco tempo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Olha que incrível isso. Quando Simão Pedro percebeu o que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, ó Senhor, deixe-me por favor, porque sou pecador demais para andar ao seu lado. 9. Pois ele assustou-se com a pesca, como também os outros que estavam com ele, inclusive seu sócio Tiago e filho de Zebedeu, que nós já lemos. Então eu vou passando alguns códigos aqui que eu anotei, e eu quero que você vá anotando isso daí também. Ó, primeiro passo para você que quer empreender, você precisa, se você quer ou já é empreendedor, se você é líder, você precisa entender o seguinte, você precisa querer Jesus no seu barco. Mas por quê, Daniel? Jesus nunca, jamais vai entrar no seu barco em vão. Entendeu? Preste bem atenção, ó. Jesus não entra no seu barco em vão. Se você convidar Jesus para ir para o seu negócio, você tem que abrir as portas para ele entrar e para ele te direcionar para o que ele quer que você faça com o seu negócio. O que é isso? Com o que você vai faturar, com o que você vai ganhar, com o que você vai ter o seu prolabore, com o que você vai liderar, com tudo. E aí que entra, ó. O barco de Pedro era a empresa de Pedro aqui, não era um barco apenas. Ali diz que tinham 2, mas poderiam ter muito mais. Então vamos lá. Se Jesus entra no barco de Pedro, Jesus entrou na empresa de Pedro. Tá? Jesus ganha Pedro. Tá? Preste bem atenção. A empresa estava sendo regida ali, né, por quem? Pedro, olha lá, ó, Tiago e João. Tá? Então é sobre pessoas, lembre-se disso. Um negócio, uma família, qualquer coisa, sempre será sobre pessoas. Agora, quando Jesus entra no barco de Pedro, ele entra dentro do campo de negócio de Pedro. Entendeu isso? Então Jesus não entrou em vão no negócio de Pedro. Tá? Eu vejo muitas pessoas falando assim, ó, até uma vez eu fiz essa palavra e na época ainda eram CDs e eu gravei essa mensagem, Jesus meu sócio majoritário.
Aí tem pessoas que falam assim, ó, ah, mas Jesus vai ser meu sócio. Jesus, vem ser meu sócio. Jesus, vem ser meu sócio na minha família. Entenda o que eu estou dizendo aqui, é uma palavra técnica, tá? Sócio aqui simboliza que ele vai estar junto, que ele vai fazer parte disso, tá? Ou seja, um sócio numa sociedade, ele tem um percentual, entende? Ah, então Jesus, vem ser meu sócio na minha empresa, vem abençoar a minha empresa. Mas aí, quando é para você dar a parte dele, você não dá. Seja um dízimo, seja uma oferta, seja uma contribuição. Você nunca dá a parte dele. Então, que tipo de sociedade que é essa? Você entra numa sociedade com uma pessoa e você fala assim, ó, o meu sócio tem 49%, eu tenho 51% da sociedade. E você não ganha nada. O teu sócio ganha os 49% do prolabore dele e você não ganha os 51%. Você nunca ganha nada. Aí eu te faço uma pergunta. O que você está fazendo aí? Então não é correto. Mas as pessoas querem que Deus seja o sócio delas, que Deus abençoe o que ela faz. Ela coordena, ela é gerente, ela é uma líder dentro da empresa. Jesus abençoa meus planos. Mas o que você faz de fato? Eu não estou falando que você pensa, que você fala. Aí as pessoas falam assim, nossa, eu amo Jesus. Eu amo Deus. Tá, mas o que você faz? O que você lá vai e faz de verdade? Ah, você oferta? Não. Você dizima? Não. Então o que você faz? Ah, Daniel, mas eu oro. Então beleza. Então, nós vamos orar por você, você não vai ganhar nada. Zero. O que você está fazendo numa empresa? Entende? Então nós temos que abrir a nossa visão. Se nós queremos a bênção de Deus, nós precisamos também abençoar. Porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. E onde está a ruína do ser humano? Não é sobre dinheiro. Eu já falei isso na live. Não é sobre dinheiro, é sobre pessoas. É sobre o reino. É sobre o que nós vamos fazer e o quanto de pessoas vamos impactar. Está entendendo isso daqui? Então você tem que entender o quê? Que você tem que destinar algo para filantropia, para doação, para honrar o teu Deus. Se você não é cristão de verdade, porque um cristão de verdade ele dizima e oferta. Ah, vem aqui, eu vou ofertar nessa igreja, eu vou dizimar nessa igreja, ou eu vou honrar esse pastor, eu vou honrar aquele missionário, ou eu vou honrar tal ministério, ou eu quero honrar esse chamado dessa pessoa, porque essa pessoa me cobre em oração. Então você precisa fazer algo. Agora, Daniel, eu não sou cristão de verdade. Então você precisa aplicar filantropia. O que é? Ir lá, cavar um poço, pagar para cavar um poço onde não tem água. Você precisa comprar X cestas básicas. E ainda, mesmo, a maioria dos cristãos, quando crescem, empreendedores, eles dizimam, eles ofertam e ainda ajudam os pobres. Tá? Ajudam o próximo. Quando eu falo pobre, não é só de dinheiro, não. Tem muitos desses empresários que dão cursos para pessoas para alavancarem e muitas vezes nem cobram, faz isso por filantropia. Estão entendendo? Então o que é isso? É você dar o que você tem. Você precisa dar o que você tem. Você precisa fazer girar isso. Entende por quê? Quando Jesus entra no barco de Pedro, Pedro dá para Jesus o que ele tinha. O que era? O meu barco. Só que Pedro jamais imaginaria que ele seria convertido naquele dia, que Jesus converteria o coração dele. Entende? Mas Jesus entrou na empresa dele primeiro. Entrou no barco dele. Tá entendendo isso daqui? E depois, lá na frente, vocês vão entender que Pedro retribuiu isso. Ah, Daniel, então isso é um jogo de retribuição? É uma questão de... Não, não é isso. Isso daqui, todo cristão sabe. Quando você plantar, você vai colher. Então, eu estou plantando e estou colhendo. Estou colhendo e continuo plantando. É sobre isso, entende? É muito mais profundo. É muito mais... Não é sobre dinheiro, é sobre fazer mesmo. Tá entendendo? Então, Jesus entra no barco de Pedro. E olha só... Pedro entrega o seu barco para Jesus. Jesus entra do barco dele e fala assim, eu vou te entregar algo maior. Você não vai conseguir nem colocar os peixes dentro do teu barco. Tá entendendo? Só que, não adianta você falar assim, ah, Jesus, entra no meu barco. Mas a tua intenção não é pura. A tua intenção é só querer algo dele e nunca honrar ele. Vocês estão entendendo que não é sobre dinheiro? O dinheiro é uma consequência. O dinheiro é uma consequência do que você vai fazer. A sua doação, a sua oferta, o seu dízimo, não importa. Não importa se esse mês você ganhou 100 mil, ou se você ganhou 100 reais, 1.000 reais, se você ganhou 10 mil reais, 100 mil reais. A sua honra tem que ser honra para Deus. E aí é onde muitas pessoas se perdem. Ah, esse mês não deu certo, então eu ganhava 10 mil, esse mês eu ganhei 1.000, então eu não vou dizimar, eu vou ofertar. Não, isso é sobre honra, é sobre valores, é sobre princípios, é sobre você fazer algo que realmente é para dar certo. Por que na sua empresa você faz dar certo
E aí que está, as pessoas, a maioria não desistem das suas empresas. Mas olha que interessante isso. A maioria das pessoas querem desistir dos casamentos. A maioria das pessoas querem desistir de Deus. A maioria das pessoas querem desistir de serem dizimistas, serem ofertantes, por quê? Porque esse mês foi difícil para mim. Mas quando você passa uma dificuldade na sua empresa, você não larga ela. Você não abandona ela e deixa lá os colaboradores, vai embora, esquece. Não. Você que ocupa uma função, você que é um líder na empresa, você não deixa lá, não avisa ninguém e vai embora. Entende isso? Então por que as pessoas elas querem desistir? Porque não convém. Porque o mais fácil é desistir muitas vezes. Só que, porque elas acreditam sobre benefício. Mas a empresa me traz benefício, ela vai me sustentar. A empresa vai me sustentar. Então eu não largo da minha empresa. Mas quando é para dizimar ofertar, eu deixo de dizimar ofertar. Por quê? Porque é mais fácil para mim. Deus vai me entender. Para com essa visão de vitimismo e uma visão medíocre. De que Deus vai me entender. Isso daqui eu falo, gente, há mais de 15 anos. Pare de pensar que Deus tem que te entender e passe você a entender Deus. Pare de pensar que a tua esposa tem que te entender, homem. Pare de pensar, mulher, que o teu esposo tem que te entender. E passe você a entender. Isso é consciência, gente. Pare de pensar que o teu sócio tem que te entender. Não, você tem que ter maturidade para entender as pessoas. Aí é onde entra isso. Entende? Então vamos lá, ó. Jesus não entra no barco de Pedro, então. Em vão. Jesus não vai embora do barco antes de cumprir o milagre, antes de cumprir aquilo que ele entrou lá para fazer. Tanto abençoar ele fisicamente, com dinheiro, porque peixe era o produto de Pedro, né? Então ele entra dentro do barco, Pedro dá o barco. Jesus entra dentro do barco e Jesus dá o peixe para ele. Olha que incrível isso. Então, se você quer que Jesus seja teu sócio, você vai ter que honrar ele. Acabou. E não vem com desculpa esfarrapada, não. Esse mês não deu para ofertar. Esse mês não deu para dizimar. Esse mês me passaram a perna. Não, você tem que estar preparado. Isso é o mundo dos negócios. Entende? Jesus entra dentro da empresa de Pedro. E Jesus entra ali para fazer um milagre. E através desse milagre ele converte a vida de Pedro. Então é muito maior do que apenas o dinheiro que ele estava dando para Pedro, porque peixe simbolizava o produto, era o dinheiro. Pedro nunca tinha pego tanto peixe, pescado tanto peixe. Jesus dá um tanto de peixe para ele que a Bíblia fala que eles têm que carregar 2 barcos cheios. Olha que incrível isso daqui. Teve obediência, teve uma série de fatores que eu já falei aqui em outras lives. Porém, Jesus não vai sair do seu barco enquanto ele não te abençoar. Então você precisa honrar ele. Pedro, eu abençoo o Senhor com o meu barco. Jesus, obrigado, eu recebo. Olha Jesus, Jesus nunca deixa em vão. Você me abençoa com o seu barco? Toma aqui, peixe, toma aqui produto, toma aqui finanças, toma aqui dinheiro. Toma, Pedro, recebe aqui. Pedro recebe aquilo, fica maravilhado. E um vai retribuindo o outro. O que é isso? Não é sobre dinheiro, é sobre a intenção aqui de abençoar. Olha, Daniel, você está comigo, então eu vou te abençoar. Você me abençoou, eu quero te abençoar. Eu sempre fiz isso a minha vida inteira. Uma pessoa lança uma contribuição na minha vida. Eu fico pensando, o que eu posso fazer agora? Isso daqui não é conflito de interesses. Isso daqui é sementes. Quando uma pessoa lança uma semente na minha vida, seja um dízimo, uma oferta, qualquer coisa. Já ganhamos até viagem, ganhamos muitas coisas. Então vem aqui, o que eu posso fazer agora por essa pessoa? Eu fico matutando. Mas eu não preciso de nada. Precisa, todo mundo precisa de alguma coisa. Então eu fico assim, eu fico com sede. Não é interesse, é sede de fazer o que Jesus fazia. Você me abençoou com o barco, eu te abençoei com a peça. Aí Pedro agora, o que eu vou fazer? O que eu vou dar para ele agora? Aí o que Pedro faz? Pedro dobra o joelho e Pedro entrega a vida dele. A maior oferta que ele poderia dar para Jesus era a vida dele. Glória a Deus por isso. Estão entendendo? A maior oferta que Pedro poderia dar para Jesus não era a empresa dele, era a vida dele. E Pedro dá a maior oferta para Jesus que ele poderia dar. Era o que Jesus veio. Mateus 1:21, a Bíblia fala que Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Pedro dobra o joelho e fala assim, Senhor, eu sou pecador. Se afasta de mim, Senhor. Se afasta de mim. E Pedro dá a maior oferta da vida dele para Jesus. E não era dinheiro, era o quê? A vida dele. Aí Jesus retribui. Jesus fala, Pedro, levanta daí. Você tá me entregando a sua vida mesmo? É mesmo? Senhor, eu sou pecador, recebe minha vida, Pai. Recebe aí, Senhor. Quem sou eu? Recebe minha vida, Pai. Jesus fala assim, então peraí, você está me entregando a sua vida mesmo? Então a partir de hoje,
Você vai largar a sua empresa e você vai me seguir. Eu vou te fazer um pescador de homens. Você é fera no que você faz. Agora você vai fazer isso pro reino. Você não vai impactar com o seu dinheiro, você vai impactar com a sua vida. Aí que está. Tem empreendedores, tem líderes, tem coordenadores, diretores, seja quem for, que Deus te levantou para você impactar com o seu dinheiro. Mas ali, naquele momento, Jesus chama Pedro e fala assim, ó, eu quero você pregando no meu reino. Você não vai ser a coluna financeira. Você é uma coluna financeira já. Você pode ser uma coluna financeira a partir de agora. Só que eu estou te chamando você para pregar. E lá na frente, Jesus chama Pedro e fala assim, Pedro, tu és pedra. Ele faz até um trocadilho, né? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus dá para Pedro a chave da igreja. Entende? Que Pedro dava algo para ele, Jesus ia dar algo maior. Mas no momento que Pedro entrega a vida dele para Jesus, foi a maior oferta que ele deu para Jesus. A maior oferta que você pode entregar para Jesus, é claro, você tem que dar o seu dízimo, tem que dar a sua oferta, financeiramente você tem que honrar, mas a sua maior oferta é o que nós estamos comemorando aqui hoje, a ressurreição dele. Foi por isso que Jesus fez o que ele fez. Ele foi lá, partiu dessa terra, não posso usar a palavra técnica, senão desbloqueia a live, ele vai pendurado no madeiro, ele dá o último suspiro, parte dessa terra, mas ao terceiro dia chega e ele ressuscita. Então muitas pessoas acreditaram que hoje nós não iríamos falar sobre a Páscoa, estamos falando sobre a Páscoa assim. Porque Jesus é o Cordeiro mudo. Jesus é aquele que veio, nasceu, viveu, partiu dessa terra por nós naquela cruz, pagou todo aquele preço naquela cruz. E a maior oferta que você pode dar para ele é entregar a sua vida hoje. A maior oferta que você como empreendedor, está assistindo essa palavra, é você falar assim, ó, eu quero que o meu negócio pertence a ele, mas é eu que eu preciso pertencer a ele. Eu preciso entregar a minha vida para ele. Você que é gerente, coordenador, você que é pai, mãe, você que lidera qualquer coisa, a sua maior oferta é a sua vida. A sua maior oferta é o seu coração. A sua maior oferta é o corpo, alma e espírito sendo entregue para ele. Amém? Por quê, Daniel? Não adianta você falar assim, o meu negócio vai ser do Senhor. Mas se você não entregar a sua vida, qualquer problema que você tiver, a primeira coisa que você vai fazer é cortar Jesus da sua lista, é cortar o seu dízimo, é cortar a sua oferta, é cortar o que você faz. Agora, quando você tem uma vida no altar, quando você entrega a sua vida para ele, reconhece que você é pecador, igual Pedro fez. Pedro se dobrou, se prostrou, falou, Senhor, eu sou pecador. O Senhor não é digno de estar perto de mim, eu não sou digno, perdão, de estar perto do Senhor. Senhor, foi a maior oferta de Pedro. Entende? Eu falo isso, eu estou arrepiado, gente. A maior oferta que você pode fazer é entregar a sua vida completa para ele. E se você entregar a sua vida completa para ele, se você entregar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, você vai falar assim, Senhor, a partir de hoje, tudo é do Senhor. Eu lembro de Abraão, quando Deus pede Isaac para ele. É a coisa mais linda do mundo. Abraão não hesita. Se o Senhor me deu, eu vou dar. Entende? Jó perdeu tudo que tinha. A mulher dele fala assim, Jó, amaldiçoa esse Deus, e ó. O que Jó falou? Tu falas como uma louca, mulher. O meu Deus me deu e ele permitiu que tirasse. No final da vida de Jó, Deus deu tudo em dobro para ele. Preste atenção, quando você entrega a sua vida, você corre os riscos da sua empresa quebrar, corre. Pode ser que ela quebre, mas Deus vai te dar 10 vezes maior depois. Todo empresário que quebrou, cresceu depois. Tem empresários que eu conheço que já quebraram 2 vezes e hoje são gigantes por onde vão. Entenda o seguinte que eu vou te dizer. Tudo aquilo que vem de dificuldade para você, só para te ensinar. Deus está fazendo de você, entenda o que eu vou dizer aqui, ó. Estou dando uma palavra agora muito profunda. Deus está fazendo de você um gigante. Deus está trabalhando nas suas emoções, no seu psicológico, no seu emocional, no seu espiritual, para fazer de você um gigante. Mas se você não estiver aqui com Deus, ó, tudo que você for fazer pode dar certo, pode ser que dê certo. Mas qualquer coisa que der errado, você vai estar sozinho. Por isso que você precisa estar com Jesus. Por isso que Jesus precisa estar na sua empresa. Só que mais do que ele estar na sua empresa, ele estar no seu coração. Amém? Ele estar no seu coração. Quero continuar meu bloco de anotação aqui, hein? Por isso que eu nem coloquei fundo musical, porque eu tô aqui, ó. Tá? Ele fala assim, ó. Jesus não vai te deixar com as mãos abanando. Ei, Deus não fica devendo nada para ninguém. A Bíblia fala assim, se você vai ficar devendo alguma coisa para alguém, fique devendo só o amor. Então anote isso aí, escreve aí na live, ó. Deus não fica devendo nada para ninguém. Ó, você vai falar assim, ó, Daniel,
Hoje eu dou 10%, mas eu vou chegar um dia que eu vou dar 90%. Eu vou chegar um dia que eu não preciso mais disso daí, eu vou dar 100%. Você pode dar 110% do que você já ganhou. Esse mês, vamos supor. Ainda assim você vai ficar devendo para ele. Mas por quê? Porque ele te deu a vida. Não importa o que você faça por ele. Ele já te deu vida. Não existe nada maior do que isso. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele já te deu vida. A nossa dívida com ele é eterna. Não tem nada mais forte do que isso. Não tem nada mais forte do que isso. Deus nunca vai ficar te devendo nada. Daniel, eu fiz tudo por ele. Antes de você saber que você existia, quando você era um bebezinho. Lá na barriga da sua mãe, lá quando você for gerado. Né? A Bíblia fala que nós somos gerados. Antes de nós sermos gerados, ele já tinha nos escolhido. É um outro assunto esse daqui. Mas vou deixar para depois esse daqui. Mas desde o ventre da sua mãe você foi escolhido. Mulher, desde o ventre da sua mãe você foi escolhida. Deus está te levantando. Deus está te levantando. Deus está levantando homens e mulheres na face da terra. Por quê? Porque senão tudo que ele fez naquela cruz, tudo que ele fez, tanto o Natal, que é o seu nascimento, tanto quanto a Páscoa, que é a sua ressurreição, seria em vão. Você não está aqui em vão. Amém? Glória a Deus. Eu coloquei aqui, Jesus fala para Pedro naquela hora, vai para as águas mais fundas. Ei, preste atenção aqui, eu anotei isso daqui, olha que arrepiante isso daqui, é de arrepiar. A sua vitória está nas águas mais profundas. O que é isso, Daniel? A sua bênção está nas águas mais profundas. O que é isso? É o quanto você se relaciona com ele, a sua intimidade. O crescimento da sua empresa está nas águas mais profundas, onde você não teve acesso ainda. O seu relacionamento está nas águas mais profundas, aonde você ainda não teve o conhecimento necessário para expandir esse negócio, para expandir o seu relacionamento. Então Jesus entra no barco do Pedro e fala assim, vai para as águas mais profundas. É nas águas mais profundas onde o nosso relacionamento com Deus cresce e onde os seus negócios crescem. Foi nas águas mais profundas que Pedro fez a maior pesca da sua vida. O que é isso? É onde você não tem acesso. Então o crescimento do seu negócio está onde? Onde você não tem acesso ainda. Por isso que eu disse, nós temos que ter humildade de contratar pessoas, ou humildade de nós ouvirmos conselheiros, mentores, empresas, uma auditoria para quê? Para expandir o negócio onde eu quero. E essas pessoas já chegaram lá. Então isso é humildade. Como eu disse, conheço pessoas que quebraram 1, 2 vezes e foram remodelando os seus negócios, foram fazendo e cresceram e hoje são referências, hoje são gigantes por onde passam. Por quê? Porque tiveram humildade. Jesus disse assim, aprenda comigo, eu sou manso e humilde. Jesus, ele tinha todo o conhecimento, ele tinha todo o poder sobre as suas mãos, sobre a sua boca, sobre o que ele falava, sobre o que ele fazia. E mesmo assim ele fala assim, eu sou manso e humilde. Gente, a nossa conquista, a nossa vitória, o que nós precisamos está nas águas mais profundas. Ei, o seu relacionamento, vocês precisam se aprofundar mais para vocês irem a águas mais profundas. O que é isso daqui? É você se aprofundar mais nas suas emoções, nos seus sentimentos, e entender o teu parceiro. Entende isso? O que são essas águas mais profundas? É você abrir mão do superficial. Entende? E isso com Deus. Ah, Deus, eu te amo. Tá bom, mas o que você faz para ele? Nada. Então tem que começar a fazer alguma coisa. Entende? Então o que é essa profundidade? Águas profundas. Águas profundas simboliza que lá tem soluções, que lá tem vitórias, que lá tem conquistas, bênçãos, que ali tem soluções que você não acessou ainda. Mas para você chegar a águas tão profundas, você tem que ter o equipamento certo. Imagina, você entra lá nas águas profundas, tem lugares aí no mar que tem 5 mil, 7 mil metros de profundidade. Aí você pega uma varinha de bambu, que você vai lá na Lagoa do Pesqueiro e joga aquela linha que é... Na época que eu pescava, acho que ela era 0,25. Eu não lembro, porque eu não pesco mais. E aí você joga aquela linha de 2 metros e uma profundidade de 5 mil metros, 5 quilômetros. Com um anzol desse tamanho para pescar lambari. E ali qual que é o tipo de peixe que tem ali? Ali lambari não está ali. Então você precisa entender que você tem que ter as ferramentas certas, você tem que estar no lugar certo, com as ferramentas certas. Por que Jesus manda Pedro ir para as águas profundas? Porque Pedro tinha as ferramentas para as águas profundas. Pedro tinha rede. Entende? Os seus sócios estavam preparados para aquilo ali. Então,
para você fazer crescer o seu negócio, o seu relacionamento, você tem que estar preparado para isso. E para você estar preparado, você tem que ouvir, receber conselhos e tudo aquilo que a gente falou. Pegaram aí a chave? Vamos continuar aqui. No versículo 5 lá, ó. Daniel, como eu sei... Isso é muito forte, hein? Como que eu sei se é para continuar nesse negócio ou não? Esse dia eu fiz uma pergunta para minha esposa, que ela me deu uma resposta que eu fiquei sem palavras, sem chão, sem nada. Eu vou falar aqui que eu vou dar moral para ela. Eu falei assim, até quando que uma pessoa tem que lutar pelo seu relacionamento? Aí eu não posso dizer a palavra técnica aqui. Mas lembra do juramento que nós temos no casamento? Ele falou assim, ó, prometo ser fiel, tralalá, tralalá, até que nos separe, né? Até que a gente parta dessa terra. Porque se eu colocar essa palavra aqui, o Instagram bloqueia a live, tá? Então eu não posso falar porque ele acha que eu estou fazendo incitação aqui às coisas erradas. Então vamos lá. Mas ela falou assim, ó, um casal tem que tentar até que eles partam dessa terra. Aí eu, nossa, tipo, eu não esperava que ela diria uma palavra tão forte como essa. Daniel, até quando eu tenho que tentar no meu relacionamento? Até isso. Até quando eu tenho que tentar na minha empresa? Até isso. Porque onde está a vitória aqui? Ó? Sua vitória está em lançar a rede novamente. Olha que forte isso. Pedro disse assim, Senhor, eu já lancei a rede. Mas Jesus disse, lance novamente. Você que está pensando em desistir do seu negócio. Posso te dar uma dica? Lança de novo a tua rede. Tenta de novo. Daniel, mas eu já ouvi 10 não. E se o 11º for o sim? Uma vez eu escutando um pastor, um coach e um empresário conversando, ele falou que ele tentou falar com esse empresário, marcava de falar com esse empresário 6 meses ali, ó. 6 meses. O empresário, não, que eu não posso. Não, porque não sei o quê. Não. Enfim, ele falou, quer saber de uma coisa? Ele falou, me deu uma raiva. Ele falou desse jeito, o pastor falou, me deu uma raiva. Mas eu falei, você quer saber de uma coisa? Deixa ele lá. E depois que passou a raiva dele, 1, 2, 3 dias depois, ele falou, bom, é o tempo do cara, né? Deixa ele lá. Resumindo, 1 mês depois ele vai para os Estados Unidos, entra num café muito famoso, e tá o cara lá de bermuda, chinelo, camiseta, tomando café, ele, o cara, vem aqui. E ele de bermuda, chinelo, camiseta, com a família, falou, só um minutinho. Sentou com o cara e fechou um dos maiores negócios da vida dele. Entendeu isso? Às vezes só não é o tempo. Só não é o momento. Mas vai dar certo. Quem recebe essa palavra, diga, eu recebo em nome de Jesus. É só você lançar a rede mais uma vez. É só você tentar mais uma vez. E Pedro falou assim, bom, eu já fiz. Eu já farei isso em outras áreas. Mas o Senhor está falando que é para fazer. Então eu vou fazer. Obediência, respeito, hombridade, integridade, honestidade. Eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Olha que poderoso isso. Pedro vai e faz. E acontece. A maior pesca da vida dele. Às vezes você está pensando em desistir. Mais uma tentativa sua, você vai fazer a maior pesca da sua vida. Recebe essa palavra porque vai acontecer isso. Amém? Só pincelando e indo. Quando isso acontecer, eu fiz uma anotação aqui. Ó, sua vitória será tão grande que as redes irão se romper. A Bíblia fala que as redes estavam se rompendo de tanto peixe. Sabe o que é isso? A sua bênção vai ser tão grande que vai se romper tudo. O que é isso? Vai ser tão grande que as pessoas vão duvidar do que Deus está fazendo na sua vida. Você vai ser criticado por isso. Você vai ser, como que eu posso dizer aqui, difamado por isso. Mas se você não fizer nada, você também vai ser criticado e difamado. As pessoas vão falar mal de você. Então que elas falem dentro da sua vitória. Porque dentro da sua vitória foi Deus que te deu. Amém? Olha que linda essa palavra aqui agora, ó. Eu falei isso no início, no versículo 7. Você vai precisar de gente para te ajudar com a sua vitória. Quando os sócios dele chegam e falam, traz o outro barco aqui, traz mais rede. Né? Então você vai precisar de pessoas para te ajudar. Apenas um barco não será suficiente após a sua vitória. Deus vai ampliar seus negócios. Vai ser tão bruta a vitória de Deus que parece que os barcos não vão aguentar. Preste bem atenção nisso aqui. Hoje você tem uma loja. Mas Deus quer que você prepare, porque a vitória vai ser tão grande que vai ser 2, 3, 4, isso vai virar uma franquia, isso vai expandir, isso vai explodir. Mas para quem você vai fazer isso?
Ah, Daniel, vou fazer para eu mesmo. Então vai sozinho. Você está sozinho, a responsabilidade é sua. Não, eu estou com Deus. Então lembre-se disso. Jesus é o teu sócio. Qual que é o grau de sociedade que você tem com ele? Então você precisa honrá-lo. No seu dízimo, na sua oferta, na sua contribuição, você precisa fazer isso. E não somente fisicamente, mas aqui, lembra? Espiritualmente. A sua maior oferta, lembre-se disso. Por mais que você dê dinheiro, por mais que você aplique filantropia, por mais que você entregue, a sua maior oferta é a sua vida. Nunca se esqueça disso. Então vamos lá. Deus vai expandir os seus negócios. Quem recebe, diga, eu recebo, é uma palavra profética, eu digo amém. Daniel, mas eu sou diretor, Você vai subir de cargo. Você vai falar, eu vou subir de cargo, eu vou aumentar o meu rendimento, porque eu quero dizimar mais, eu quero ofertar mais, eu quero honrar mais o Senhor. Amém? Toma posse disso daí. Essa palavra que eu ministrei para uma pessoa essa semana passada. Eu quero que você anote essa palavra, porque muitos cursos comportamentais ensinam isso, mas eu vou te ensinar o contrário. Mas por que, Daniel, que você vai ensinar o contrário? Porque você aprendeu o contrário de certa forma, mas porque nós somos cristãos. Anote isso aqui. Jamais, nunca, não, é forte o que eu estou falando aqui. Jamais, nunca, nem cogite a possibilidade de você ser autossuficiente. Não é auto com L, de altura, auto, de introspecção. Jamais seja autossuficiente. Muitos cursos comportamentais falam assim, você é incrível. Amém, eu vou. Mas nunca se esqueça de Davi. Ele foi enfrentar Golias. Golias dava 2, 3 dele. A vida de Davi mudou porque ele não foi autossuficiente. Ele disse para Golias, você vem com espada, você vem com escudo, você vem com tudo. Eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Então, você que é cristão, jamais seja autossuficiente. Nós, como cristãos, temos que ser autodependentes. Mas autodependente não é terceirizar tudo para Deus, não ser vítima, não. É você fazer tudo o que precisa, mas jamais se achar autossuficiente. Amém? Eu falei esses dias, vou falar. Aquele povo no deserto lá com Moisés, o povo rebelde, Deus cuidou deles. Se você não for rebelde, imagina o que Deus vai fazer na sua vida. Então, eu jamais quero ser autossuficiente. Eu quero ser autodependente. Tá bom? Agradeça quem é autodependente. Agradeça, reconheça a sua condição de pecador e seja dependente dele. Fechou? Mais adiante aqui, vou adiantar aqui, porque a live já estourou aqui. E olha que eu tô falando rápido, hein, gente? É um conteúdo muito poderoso aqui. Vamos lá. Isso daqui é muito incrível. No versículo 9 ali, eles ficam assustados com tanto peixe, com tanto produto. Se você é do ramo de roupa, de perfume, de caminhão, se você é do ramo... Daniel, eu sou um profissional liberal de advocacia, os teus clientes, não importa, o produto, o cliente. Olha o que acontece. Eu vou te liberar essa palavra como Jesus fez com eles. Você vai ficar assustado com o tamanho e a quantidade da sua vitória. Você vai ficar assustado com a sua vitória e com a quantidade da sua vitória. O que é isso? Que Deus pode fazer infinitamente além do que você precisa e necessita, desde que você queira usar isso para Ele. Amém? Ele sabe o que você precisa. Tá? E eu falo isso para você. Você tem uma empresa, o seu boleto é de 1 milhão e o outro tem uma empresa que o boleto é de R$1.000, Deus provê para os dois. Por quê? Porque o que Deus já fez aquele crescer e ele alcançou o patamar de 1 milhão de boleto. Teu patamar de boleto hoje é 1.000, teu patamar de boleto é 10 mil, Deus vai prover segundo a sua fé, mediante a sua fé e segundo o que você está preparado. Se você só está com a varinha querendo pescar em águas profundas, não vai acontecer. Comece a se preparar para você ir para as águas profundas, porque as suas maiores vitórias estão para chegar. Receba isso. Seus sócios também ficarão com medo. O que é isso daqui? O que é? É porque a vitória é tão grande que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Então é muito forte o que acontece dentro do barco de Pedro aqui. Eles ficam assustados, eles ficam com medo, mas não é o medo ruim, né? Aquele medo da assombração, o medo dessas coisas. É medo porque eles nunca tinham visto a quantidade que Jesus abençoou eles. Então eu coloquei assim, não tenha medo. A partir de agora é para você também usar para o reino. O que é isso? Entenda que se ele está te dando muito além do que você pediu, é para você usar muito além do que você já tinha pedido. É óbvio, ou seja, é para você usar para o reino, para ele. Fechou? 2 últimas anotações aqui.
Ó, agora que lembra que eu falei que o barco era um produto, só que a maior oferta não foi o barco que que Pedro entregou ali para Jesus, mas foi a vida dele. Então eu coloquei aqui, ó, largue tudo que te impeça de amar, de buscar e servir a Deus, tá? Largue tudo por ele. Largue tudo que está te impedindo de amar a Jesus. Largue tudo que está te impedindo de buscar a Jesus. Largue tudo que está te impedindo de honrar Jesus agora, tá? Deixe a avareza de lado, deixe o medo de lado e permita que Deus use a prosperidade que Ele te deu para o reino dele. Não é a sua prosperidade, é a prosperidade que Ele te deu para o reino dele. Então permita que Deus use a prosperidade que Ele te deu para abençoar o reino dele. Porque se Deus está te dando, não é só para você. É para que você faça a obra dele. E outra coisa, anote isso daí agora, sobre liderança pessoal. Só consegue dizimar, ofertar, contribuir, fazer quem lidera a si mesmo. Amém, gente? Essa é a live de hoje. E eu quero agora, vou colocar aqui, vou ver se não vai vir uma propaganda gigantesca aqui, mas eu quero colocar um fundo musical, quero abençoar a sua vida. E nós vamos encerrar a live logo em seguida. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero que você abençoe minha vida também em oração agora. Eu quero que você entenda que você é a maior bênção de Deus nessa terra. Deus quer usar os recursos que Ele te deu? Sim, claro que Ele quer te usar. Deixa eu só colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Acho que conectou aqui. Ótimo. E depois que nós encerrarmos aqui, eu gostaria que você compartilhasse essa live, tá? Deixa eu ver quem está aqui conectado nessa live ao mesmo tempo. Ótimo. Eu esperava hoje bastante pessoa na live aqui. Muitos aí devem estar em comunhão com a família, no almoço, né? Passou um pouco do horário da live, mas eu não imaginei que Deus tomaria tanto para falar tanta coisa boa aqui hoje. E enquanto eu vou orar por você, eu quero que você diga qual foi a maior ficha, qual esses segredos que pertenciam a essa pesca maravilhosa, qual foi o que mais impactou a sua vida nessa manhã? Qual que foi? O que mais fez sentido para você aqui hoje? E vou dizer para vocês, olha, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus quando eu falo dele. Porque se eu estou falando dele é porque eu vivo ele. É como Paulo disse, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu quero convidar para você fazer essa oração. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu oro para que o seu casamento seja restaurado, restituído. Para que o seu relacionamento seja abençoado e que dê certo. Eu oro para que você use as estratégias dessa live para ampliar o seu negócio, para abrir o seu negócio, para sustentar o seu negócio. Eu oro para que a sua vida seja transformada hoje, porque tudo que Jesus fez naquela cruz não foi em vão. Eu postei esses dias aí foi ontem, eu acabei compartilhando, do Roberto Navarro. Ele é um educador financeiro, um coach educador financeiro. Que na sexta-feira, quando Jesus dá o último suspiro e parte naquela cruz, né, parte. Até o inimigo achou que ele tinha vencido. Todo mundo achou que estava acabado, terminado. Mas eu quero dizer algo para você. Ainda que os seus adversários, ainda que o inimigo esteja comemorando uma vitória que ele acredita ter tido sobre vocês, é Deus falando para você, ei, não é o fim, é o início de tudo. Quando as pessoas acharam
que tudo tinha acabado. Mal sabiam eles que era o início de tudo. Ele ressuscita em glória. Ele ressuscita. Ei, quando as pessoas acharem que tudo se perdeu na sua vida, tudo está acabado, é Jesus falando: não temas, porque eu estou startando, é o início, o start de tudo na sua vida. Imagina a decepção das pessoas, do próprio inimigo. Imagina a decepção daqueles que judiaram dele, maltrataram ele, feriram ele. Nosso Jesus mais lindo não precisou provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém, não. O que provou para eles? O resultado. Qual foi o resultado? Ao terceiro dia ele ressuscitou. Deus fez isso. Deus fez isso. As pessoas fizeram o mal, provocaram o mal, praticaram o mal. Mas Deus honrou, pegou o seu filho e colocou à destra de Deus. A destra de Deus é um lugar de honra, de riqueza, de prosperidade. Deus vai ressuscitar os seus sonhos, Deus vai ressuscitar o seu negócio, Deus vai ressuscitar a sua família, o seu casamento. Esse é o motivo da Páscoa. Para quem achou que essa live ia ser só sobre empreendedorismo, como diz o ditado popular aqui no Brasil, não sabe de nada, inocente. Como que eu não honraria Ele no dia mais importante para nós, para mim? Como que eu não poderia falar dele se foi Ele que me deu vida? Posso honrar Ele com as minhas finanças se Ele que me deu tudo? O carro que eu tenho, o lugar que eu moro, o dinheiro que eu pego na mão, Ele que me dá. Por isso que eu e minha esposa, a gente fala o seguinte: que Deus mandar nós fazer, nós vamos fazer. Queremos obedecer, amar, por quê? Olha o que Ele fez, olha o que Ele passou. E você mesquinho, avarento, mão de vaca, egoísta, orgulhoso? Que tipo de filho eu sou? Que tipo de cristão eu seria? E eu quero dizer hoje que toda a honra e toda a glória é a Ele. Pedro não seria ninguém se ele não tivesse entrado no barco de Pedro. Você não seria ninguém. Eu não seria ninguém. Nós não seríamos ninguém se ele não tivesse entrado no nosso barco.
se eu não tivesse entregado a minha vida para Ele. Então entregue a sua vida agora para Ele. É muito bonito falarmos, só que é mais lindo, é melhor, muito maior, se entregar para Ele de verdade. E as pessoas que estão ao seu redor vão querer o que você tem. E eles querem Jesus. Você consegue ter essa visão dele na cruz? Você consegue ter essa visão do que ele passou? O seu casamento não foi feito para dar errado, minha filha. Abre mão do ego e do orgulho. Ah, mas meu marido é o culpado. Pronto, já fala muito mais do seu ego e do seu orgulho. Aí o marido fala assim: ah, minha esposa que é culpada. Ego e orgulho. Abre a mão do ego e do orgulho. Se você não quer abrir por você, abra por Jesus. Porque quando você fez o juramento, você fez na frente dele. Você fez diante dos homens. Você fez isso no cartório, no civil. Você fez isso diante do celebrante que estava ali. E você fez isso diante de Deus. Até quando você vai ficar segurando esse orgulho, esse ego aí que está te destruindo? Até quando você vai ficar segurando o teu orgulho, o teu ego, vai destruir a sua empresa? Até quando? Abra mão disso. Abra mão do controle. E honre Ele. Qual o sentido de você querer uma empresa, de ser multimilionário, se você não quer fazer nada por ele? Qual o sentido de você querer ter um casamento incrível se você não quer fazer nada por ele? Qual o sentido da vida? O motivo é ele. Então seja abençoado agora, seja abençoada agora. Mas reconheça, igual Pedro fez, eu sou pecador. Entregue a sua vida agora. Você quer entregar a sua vida? Entregue agora para Jesus. E nós te abençoamos agora. Eu recebo também essas bênçãos sobre a minha vida. Feliz Páscoa. Feliz dia do Ele ressuscitou. Feliz dia daqueles que não acreditavam. Feliz dia daqueles, como isso foi acontecer? Feliz dia daquele tipo, isso é impossível. Feliz dia daqueles que ficaram assustados e pensaram: o que eu fui fazer? Por que eu judiei dele? Era verdade, porque ele é a verdade. A verdade sempre prevalece. Feliz Páscoa. Nós vamos encerrando por aqui, e que essa oração está sendo feita em nome de Jesus, e nós agradecemos em nome de Jesus, amém? Lance a sua contribuição. Entre no meu perfil no Instagram, tem escrito assim, ó, Linktree. Clica lá, entre no Linktree, clique ali, lá dentro vai ter assim, ó, contribua. Clique ali, tem o número de um Pix ou de uma conta, você pode lançar a sua contribuição. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, e feliz Páscoa.